Olá, hoje o nosso programa aqui, mais um Café com o Tomé, e hoje trazendo uma galera aqui que muito me emociona, porque fez parte assim do início desse Nacional, dessa trajetória do Nacional, já pegando ali o início do ensino médio, né, 1900, na década de 90, no início da década de 90. Então, hoje aqui na nossa mesa aqui, recebendo Marcelo, meus Sim, verdade. ex-alunos, Sim. Marcelo Santos, a Ana Flávia e a Renata Scarabucci, né? Isso. Que, poxa vida, eu não vou antecipar nada do que vocês viraram, porque vocês vão contar, né? Porque é exatamente isso, né? Como é que vocês chegaram aqui, né, gente? Lá em 91, né, essa escola principiante que era o Colégio Nacional, recém-criado Colégio Nacional, né, que veio do Supletivo Nacional, Cursinho Nacional, e já implantou o ensino médio em 90. Vocês chegaram aqui em 91, né, gente? Como é que é, Sim. Marcelo? Conta para nós aí. Então, o pré-nacional, eu posso falar até que o termo que é usado muito agora, né? Tinha lugar de fala porque eu estudei em praticamente todas as escolas. Né? Estudei em escola pública, as escolas particulares, né? Da época e tinha uma dificuldade de me encontrar nesses espaços. E assim, confesso que naquele momento a gente ia fazer o terceiro colegial, a expectativa é que fosse um ensino sério e liberdade, né? Uma escola era mais pelo ensino sério. E aí, para mim, assim como qualquer outro espaço de ensino, né? Até fazendo parênteses do momento que a gente está agora, que tem o hype da série adolescência, né? Pois é. E aí, assim, para mim, assim, mais um espaço opressor, para te falar a verdade, onde você fica desgastado ali, né? E eu não tinha me identificado em lugar nenhum e vim para cá e vi que tinha um jeito diferente, né? Um jeito mais experimental ali de educação, com professores de idade até mais próximas da nossa, né? E com outras propostas, e aí cheguei aqui e o tempo foi passando, eu até não fiquei como aluno muito tempo, eu fiquei um ano e meio, que eu fiz um ano de colegial, terceiro colegial, e 6 meses de cursinho, passei em ciência da computação na época, né? Depois eu ainda fiz artes plásticas, artes cênicas, e continuei essa história apaixonado pela educação também. Então essa foi minha chegada aqui, né? Essa chegada com pouca expectativa, mas com muito bem recebido, assim. 1991, né? Essa é realmente assim, É, é muito bacana a gente. foi, E a Ana Flávia, Ana Flávia? Vim também em 91. Vocês É eram colegas de escola ou interessante, não? não conheci o Marcelo. Não. E não, é interessante que eu fiquei menos tempo ainda, eu fiquei um ano. Eu vim para fazer terceiro colegial e já saí para a universidade, né? Mas foi um tempo que marcou minha vida mesmo, assim. Aqui eu entendi que podia ter educação sem opressão. Eu tinha vindo de escola pública, uma escola que ainda era disciplinadora, opressora, e depois fui para a escola particular, mas aí não me adaptei, uma bagunça. E aqui, então, tinha liberdade mesmo, mas era acompanhado de responsabilidade. E a gente aqui se sentia acolhido, se sentia respeitado, se sentia fazendo parte mesmo de uma comunidade, né? Então, realmente, não só porque eu conheci o Marcelo aqui, mas foi um tempo, foi um ano que definiu meus próximos passos, definiu minha vida. Foi realmente transformador. Que bacana. E vocês se conheceram nesse ano, né? Aqui, é, Nessa chegada. A gente vai foi. voltar agora mesmo aqui. Então, ouvir a Renata aqui, que a Renata também faz parte dessa geração, Sim, né? É, eu vim em 91 também, mas já foi no meio do ano, porque eu estava em escola pública e teve uma greve prolongada e a gente já perdeu o ano. Então, o Nacional tinha o pré-vestibular, já tinha o ensino médio, mas não tinha nem espaço físico. Eu me lembro que os primeiros dias de aula a gente ficou na México, no quarteirão de cima ali, Foi, e tinha a México 71 não, e a México 208 isso, a operando, gente porque fez a era um número 71. reduzido de salas, realmente. Porque depois que construíram as salas, 3 de um lado, 3 do outro, do ensino médio, que aí vocês ampliaram,
Isso. que aí a gente pôde vir. Então eu entrei no primeiro colegial, né, primeiro ano do ensino médio em 91. E foram 3 anos, porque eu fiz o ensino médio e em seguida entrei para a faculdade. E como a Ana Flávia falou, era um período assim, era uma comunidade, porque era uma Sim. escola pequena ainda, né, também. A gente tinha um contato muito próximo com os professores, com os diretores, com o Paulo, o Estécio, a Terezinha, você e outros, e os professores, né, daquele tempo, Bahia, o Braga, João Costa. João Bruno e vários outros, Marcelísio, Cid, Viana, César Mota. César Mota, Bustamante, Leite. Leite. O Robson me O deu Robson. aula, eu imagino que o Robson Robson era da nossa começando, o Robson idade. era iniciante. O Robson, Cara não tem de como, menino. Rob, você é mais novo que a gente, você não pode dar o aula. César também. O era Robson- muito César jovem, também. era muito jovem, César Robson iniciante, gente. É incrível, assim, vocês pegaram essa fase, que ele Sim. tinha acabado de entrar na universidade, tinha virado monitor, né? E aí teve um evento aí que ele acabou indo para a sala de aula já naquele ano. Era. Ele pegou Excelente. vocês aí. Foi. Mas E eu falo, foi isso, eu muito falo que o bom. blend do Nacional, e ele vai acontecendo ao longo do tempo também, ele é único, né? Assim, como se fosse o suco da vida ali, né? A mistura que dá origem a várias coisas positivas aí. Então, eu até vi os episódios anteriores, recomendo o pessoal ver, mas a Ileide tem uma questão mais materna, mais amorosa, a parte das mulheres, né? Aí tem o Robson, que era quase da nossa idade ali, mas o Fernando Alckmin, e a gente encontrava na rua, Galera, né? Galera. Então tinha o Bustamante, que era um cara que você fala, cara, esse cara, ele não é normal. aula O cara dele- vinha, desenhava o mapa, imprimia na mão o mapa, né? No quadro. Exatamente. Então era muito... As suas aulas também. Uma vez eu comentei sobre isso, que a sua aula, assim, eu não me esqueço, porque eu tinha vindo de outra escola, a física, aquele tanto de fórmula decorada. Tomé chegou com um conceito, ele chegou em todas as fórmulas que a gente decorou. Aquilo, para mim, eu falei... É isso, né? Então, entendi física. Agora eu legal. gosto de física. E foi muito legal que no meu vestibular, na época a gente não tinha questões abertas de todas, né? Mas física era uma das que eu Das tive. específicas, né? Odontologia. Isso. E a minha prova de física foi muito conceitual. Com aquela sua única aula, eu fiz mais de 80% da prova. Passei no vestibular. Eu, assim, essa parte, né, do Tomé professor, né, que, assim, Era que é muito- muito, foi um momento muito presente, né, porque ali eu me misturava, né, era o diretor, era o mantenedor da escola, era Faz o tudo, professor, né, e é muito legal que, assim, eu sentia sempre um respeito muito grande nesse trânsito entre todas as pessoas. Tinha hora que eu parava e falava, agora quero saber como é que estão as coisas, como é que estão indo, como é que tá. Agora é o chapéu de diretor aqui. Agora, mas rapidinho, agora a Era. física aqui, porque é a paixão, né? Porque, na Nas verdade, festas também, né, Tomé? Que você sempre participou, sempre gostou. Então, Gente. nas festas, você sempre, até hoje, você Não, tá da nas festas celebração, e a gente né? se encontra Sim. nas o celebrações, Nacional foi uma escola que ensinou sempre a celebrar as conquistas, né? Isso aí é uma coisa que é da nossa marca, né? Tudo aquilo que a gente faz internamente de a gente celebrar conquistas importantes. E esse momento era um momento de celebração, né? Sim. E está muito perto dos alunos ali, né? Eu me lembro até da posição muito da cidade, de onde sentava na carteira, eu sou capaz de lembrar aqui, né? Dessa coisa. Então, essa falta de espaço nos levou para o shopping. Em 92 foi logo pertinho aí, porque você já viveu depois o prédio do Nacional virar só do colégio, só Sim. colegial, Aham. né? Porque ele acabou virando isso. Em 92 nós fomos para o shopping comprar vestibular e ficou na México aqui o colegial, Isso. né? Então nós já demos esse passo importante aí Uhum. nesse E desenvolvimento. foi Mas muito legal, porque a gente já não estávamos mais aqui, mas a gente foi acompanhando esse crescimento e a sensação de orgulho ainda existia, aquele pertencimento que a gente criou ali em 91, o Nacional foi crescendo E e a vinha gente... celebrar, né? A gente paixão, celebrava né? junto, viemos em todas as festas que tiveram para celebrar
Viemos porque a gente sempre sentiu parte Até dessa comunidade. eu vi lembrando dos shows que o Nacional Sim. trazia, né? Até aqui dentro mesmo, teve do Biquíni Cavadão, dos 20 anos, Foi, acho Nenhum que de Nós, Leone. Leone foi 20 anos. Foi 20 20 anos. A 20 gente anos. tava, a 20 gente anos foi fez Leone. Foi tava quando nós aqui, estávamos sim, inaugurando as o- salas a parte de baixo. enormes. lá aquela parte a segunda parte do pré-vestibular, que foi o nosso início do ensino fundamental. Ali, na época que estava começando. E sempre tem um entusiasmo até hoje, né? Assim, eu falo isso até pro pessoal, os mais novos que trabalham comigo, cara, tem que ter um pouco de paixão em tudo que você faz, porque para ser uma coisa trabalho, ser uma coisa só obrigação, ela vai deixar de fazer sentido. E aqui sempre teve entusiasmo, né? Essa paixão, e acabava, porque eu fico lembrando das entradas do vestibular, né? Você lá, eu tava até lembrando ontem, falei, cara, isso parecia o Coração Valente, né? O cara chega assim, vamos lutar, agora é a guerra, não sei o que, a gente chegava lá, falava assim, ó, cai coisa aí até de outro planeta que a gente vai acertar. É verdade. Aquilo aumentava tanto, Assim, tinha uma você energia, entrava... confiança, porque tem uma E coisa o Tomé era que a gente muito precisa- bom nisso. Se você tá bem preparado, você estuda tudo, e ali na hora tem muita gente A que pressão, né? que acaba não se dando bem na prova porque cria um estresse enorme. E a gente tinha um momento de relaxar, porque a gente já chegava na frente do campus ali antes da prova e tinha uma concentração e a gente cantava, tocava tambor, né, também. E a gente ia cheio de energia e confiança. O quanto que isso é importante. Esse né? sentimento tribal mesmo, assim. Verdade. tribal. É outra coisa que tem muito no Nacional, né? Esse pertencimento, essa preocupação em entrelaçar essas histórias, igual a gente está vendo aqui, a gente acaba falando de muita coisa semelhante, né? Até a semana passada a gente recebeu a Ana Paula Dourado e tava até a Tânia, que era da nossa sala também, a Tânia Abrão, sabe? Sei demais. E assim, não é que a gente encontra sempre, não. A Ana Paula tá morando nos Estados Unidos, a Tânia é advogada, tá até aqui em Uberlândia, mas a gente nem sabia que ela estava aqui. Mas eu acho importante o quanto a gente permanece, várias pessoas, é claro que não são todos, mas uma semente que foi plantada aqui no Nacional, até dos aspectos da visão social, do como a gente pensa o mundo, como o caminho que a gente compartilha, né? Então eu vejo, é até confortante ver que pessoas que tiveram as mesmas origens têm pensamento semelhante em outros espaços, né? É aquela ideia tem uma ideia de um filósofo francês que chama Pierre Chardin, da noosfera, né? Do pensamento que se entrelaça. Até tem o Nicoledes, que é neurocientista, que fala sobre isso. Eu vejo isso demais no Nacional, porque quando a gente encontra, parece que, por mais que tenha distância de meses ou anos, talvez... Ou décadas. Ou décadas, existe pensamentos que estão circulando. Então, a gente, nós estamos infiltrando isso na sociedade, né? São as sementes sendo plantadas. Colocando isso e em outras gerações. Então, eu acho isso uma característica do Nacional. Sim. E que eu vi os professores falando nos episódios anteriores, pô, isso é muito legal, porque cada um tem seu papel social dentro de uma escola, né? Tem o dono, o diretor, tem o professor, tem os alunos. E quando eu vejo que tem essa conexão, eu falo, pô, isso é maravilhoso. A gente está propagando essa ideia para frente, né, que a gente compartilhou. E essa construção inicial nos levou ao desenvolvimento do pilar, né? Assim, de uns pilares fundamentais. A cultura era um pilar fundamental. Sempre por isso que abria um palco, a moçada. Isso é uma alegria. Né? Olha aqui, hoje, cantora, filhos. né? Cantora, artista, né? Trouxe um tanto de artista para a escola, porque aí a gente começou que Festival de Paródias, né? Que inclusive, olha, uma provocação que eu fiz para os alunos esse ano, de fazerem a versão comemorativa dos 40 anos do Festival de Paródias. Né? Temos que fazer. Pode participar? Pode! Não, e assim, vamos chamar todos os ex-alunos, os ex-paródias que nós já cantamos, para virem cantar. Muito gostoso. Né? Para poder esse encontro de gerações que passaram por aqui, né? Porque é um encontro de gerações. Olha, lembra como é que... Sim, a gente ia gravar, a gente eu participei de vários concursos de paródia, ganhei alguns, e aí a gente que ganhava, a gente ia pra rádio gravar. Isso. Porque depois tocava no rádio, na época do vestibular.
E aí a gente gravava. Então passava o dia, a gente achava o máximo, passava o dia no estúdio gravando, e no final tinha pizza para todo mundo. Então, assim, foram vários que a gente gravou, e eu anotei hoje procurando as Então, lembranças. fala, velho. Não, tem letras de música das paródias aqui anotadas. Pega aí, gente, Não, aí, ó. ó, Isso aí é vou ter que sensacional, né? Daí tem Mas que... hoje, falando do palco aberto, hoje a minha filha, o ano passado ela estava no 3º ano do Fundamental 1, na Uirapuru, e a professora me manda, Renata, olha isso, palco aberto dia de semana, um dia comum, e a minha filha foi fazer um improviso de balé, ela dança balé, e ela subiu no palco de uniforme da escola, e a professora gravou e me mandou, falou, olha isso, ela no improviso lá, saiu fazendo pirueta lá no Muito palco. bom ter esse O espaço. palco aberto eu acho uma delícia. Olha aí, chegou né, a ex-aluna lá na década de 90, agora com um filho na escola, no ensino fundamental, né? E o Marcelo estava falando sobre o orgulho do pertencer. Ontem, quando eu contei para o meu filho, Kenzo, que está no 1º ano do ensino médio na Rondon, contei para ele, o Tomé me chamou para tomar um café, para contar um pouco da história. Ele ficou todo orgulhoso. Você vai tomar um café com o Tomé? Você vai falar? Então eu achei bonito isso, porque assim, ele tá lá na escola, e assim como a gente tinha uma paixão, um amor muito grande, um orgulho de fazer parte, os meus filhos têm uma alegria. Quando eu cogitei mudar para São Paulo uns anos atrás, para trabalhar e tudo, meu filho devia ter uns 11 anos, e ele falou, a única pergunta que ele me fez foi, lá tem Nacional? Olha aí, ó, Não tá fomos, vendo? mas foi a única pergunta que ele me fez. Mãe, lá tem Nacional? Foi uma coisa linda, assim, Lindo, você vê né? o amor pela escola, né? Então a gente tem. Já eu acho a música aqui. Isso eu acho que esse conforto que traz para essas outras gerações, né? Os nossos filhos, é claro que bebe disso que a gente sente aqui, nessa essa fluidez, né? E de entender que a proposta do colégio também é que seja uma comunidade participativa, né? Então, quantas vezes a gente, nessa fase agora, foi ver a Cleide falar e aí de novo começa de novo explodir a mente ali, né, com várias coisas legais, assim, vários ensinamentos, e participar mesmo, entender que o processo educacional tem muito acerto, mas tem correções, tem ajuste, tem troca, né, porque são papéis... É sempre inacabado. E papéis compartilhados, né, assim, você tem um papel de maior responsabilidade, que são dos pais, mas essa outra parte do ensino, ela tem que ser trocada, né, é como se fossem... dois profissionais, né, de uma área que vão falar sobre um paciente, e eu vejo que isso muitas vezes em outros espaços não acontece como deveria. Aqui é a proposta. Aí é aquilo que eu falo, né? Você tem o ticket, você quer usar, você quer embarcar nessa, ou você quer só ficar com o ticket, né? Que você pode estar na escola e não viver isso. E aí é um ponto que a gente se propôs a viver, né? É claro que na culpa natural de pais, você sempre, não, podia estar mais, podia fazer mais, podia... Mas assim... Sempre vamos ter essa dor de pai. A gente sempre faz questão de ir nas festas, nas festas da família, não só as da Bela, mas as das nossas afilhadas, sobrinhos. Então, e é um espaço de celebração da comunidade, família, escola, né? Então, eu vejo isso, assim, são todos esses elementos que fecham esse conceito, né? Que é uma coisa que você falou, né? O Nacional sempre esteve envolvido em conceitos, em metodologias, em propostas. Tem um objetivo, isso não é o educar, é o educar para a gente chegar ali, o sobre si, sobre o outro, sobre todos. Então sempre tem isso, dá um direcionamento que ajuda até a gente, agora no papel de pais, né, a também embarcar nessa com um pouco mais de clareza, né? Não é uma coisa aleatória, assim, né? Então, eu acho que isso é muito importante e eu acho que tem outros pais, né, e é um recado importante de deixar, né, que se identifique com isso, que tem esse espaço, né, porque eu penso que naquela época, quando foi a minha vez, eu não tinha me identificado com outras escolas. E confesso que quando eu entrei aqui, eu não estava buscando isso, mas me encontrei. Quando a escola encontra o aluno encontra a escola. Né? Então, eu acho que tem essa questão também, né? A gente entender que existem consciências diferentes, inteligências diferentes, e aqui, cada vez mais, né? Porque nós estamos acompanhando desde 91, essa história vem evoluindo. Então, a parte do Inova NASA,
essa parte dos palcos abertos, né? Então só evoluiu, assim, só evoluiu. Socioemocional. O socioemocional, Que exatamente. na época era assim, né? Era totalmente fora da Não curva ter um existia. psicólogo na Exato, escola. Era. Não Exato. existia, né? Né? Muitos, inclusive, falavam, não, põe matemática aí, põe É. psicologia, vocês estão doidos, né? E é muito legal. E vocês se conheceram aqui no Nacional naquele ano, não é? Foi. E aí conta um pouquinho essa coisa, gente, que se conheceram aqui, aí a universidade, cada um num canto, se encontraram, né? Então, acho que assim, acaba que tem um simbolismo forte nacional por tantas coisas, né? Essa é uma das emoções fortes que tem, né? E até na comemoração dos 25 anos, isso ficou registrado ali, que a gente participou da campanha também. Mas foi, assim, importante, muito importante o respeito a isso também, esse momento. E aí a gente começou a namorar nessa época e desde então, né? Desde 91, a gente está junto aí e nos episódios anteriores, né, eu vi que a Terezinha falou que também teve um papel importante, pelo menos naquele ano pra gente, porque ela foi com a gente na excursão da Bienal. Sim, essa Foi história é nossa, legal. a nossa viagem e de aí formatura, né? E a gente estava no terceiro ano, e terceiro ano é assim, vestibular, né? Aquele Todo foco. mundo focado, e a gente Era- conseguiu convencer uma turma de ir Porque, pra na Bienal. verdade, era a nossa viagem de formatura, mas ninguém estava querendo interessar, todo mundo muito focado em vestibular e não vamos viajar. E aí a gente queria. A gente queria, Uma turma convencemos queria. mas eu acho que a parte importante de falar nisso é porque, assim, claro que o vestibular era um elemento extremamente importante naquele ano, mas, assim, contando esse contexto da minha história, depois que eu terminei computação, eu fiz artes plásticas, me formei em artes plásticas por conta dessa intervenção de, sei lá, 2, 3, 4 dias ali que a gente passou em São Paulo e eu vi, uma imersão dentro da Bienal de Arte ali, né, aqui em Uberlândia, eu nunca tinha saído para ir numa exposição, na verdade. Não tinha internet. Não gente tinha. ter acesso a essas coisas. Tinha, aquela coisa assim, foi. a arte era uma coisa que me interessava, mas não era uma possibilidade de um caminho, ou como é que é isso no mundo, estava ainda distante, com 16 anos de idade ali, isso ainda não era tão acessível igual a gente pensa no dia de hoje, né? E aí a Terezinha postou nisso, também foi com a gente, e é o que eu falo, tem os papéis meio de um acolhimento materno junto com o papel da escola mesmo. Então, assim, não tem como não ter memórias afetivas, né? Isso entrelaça a gente, entrelaça você, a Terezinha e todos esses outros que compõem esse blend do Nacional aí, mas o quanto, às vezes, pequenos momentos são fundamentais em toda uma história. Seja num palco, né, para construir uma paródia, seja numa experiência que o colégio proporciona de uma viagem, né? Então, não quer dizer que todas as experiências vão levar a isso, mas assim, pode apostar que em algumas delas vai ser fisgado um cidadão, vai ser fisgado um pensador crítico, né? Uma pessoa que tem capacidade de transformar o que a gente acredita ser uma sociedade muito melhor. Abre possibilidades, portas, né, para as pessoas. Eu acho que uma das inovações do Nacional enquanto educação, desde o início, é dar poder para as pessoas, porque quando você vê, a gente falou aqui sobre escolas opressivas, né, tem toda uma história aí de opressão na educação também, né? Eu sei que com a escola grande fica um pouco mais difícil, mas no nosso tempo, podemos falar assim, não era uma coisa verticalizada, né? Por isso que parece que existia uma horizontalização do poder. A gente, enquanto aluno, a gente tinha voz, a gente tinha poder, a gente tinha escolha. Era um sentimento legítimo, não é? né? E é o fato de estarmos juntos, assim, inclusive nos bares, inclusive nas festas, de sentar junto. Exatamente, uma coisa que é impensável hoje, né? Com quantos mil alunos né? também, né? Não, e impensável socialmente hoje, de como as coisas evoluíram, né? Sim, E que era outra geração, era outra cabeça, outra mentalidade também em relação a isso. Tem uma história boa. Era outra proximidade de idade também, que isso era uma coisa também. importante, verdade, né? Porque depois tem aquele negócio, né? Que a gente, como professor, a gente fica cada vez um ano mais velho e os alunos com a mesma. Né? A turma vai passando, é verdade. Aí já não pega bem, né? Mas ali a gente teve realmente isso, assim,
toda essa relação, de ir nas casas, né? Frequentar as casas dos pais dos alunos, É. né? Tomava café, Sim. quantas É. vezes... Tem uma história boa disso que Renato falou de frequentar bar. Eu acho que eu já te contei isso algumas vezes, né? Mas para deixar registrado aqui, não era no Cabata, né, que vocês frequentavam mais, mas era num bar na Rondon. Assim, fim de noite, vocês já estavam lá. Possivelmente o Marlão Lanches. Deve ter o Provavelmente, Marlão. provavelmente. Tava você, Terezinha, não sei o que, a gente chegou, vocês não viram. Aí tava uma turma aqui de colegas da escola, a gente sentou e vocês conversando meio modelo italiano, assim, né? Do jeito que você gosta, falando e gesticulando, não sei o que. Eu falei, ó, deve ser briga. E que nada, tava assim, discutindo sobre educação, tipo assim, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, assim, porque nós vamos, e não sei o quê. Ou eles são loucos, ou eles gostam muito disso. Ou as duas coisas, né? Eles são loucos por isso. Porque assim, Louco Tomé por falou, educação, tem né? foto do Tomé, O fazendo estresse. um brinde na casa dos meus pais, Sim. com o professor João Bruno, tá aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui vai, essa Tem aqui que você nós vamos falou. mostrar no programa, isso aqui vai depois fazer Mostrar essa depois, edição, né? né? Mas assim, que é uma alegria muito grande, na verdade, a gente lembrar desse momento que assim, que foi dali que se construiu realmente uma comunidade que nos inspirou para ser o que nós somos hoje, né? Porque as coisas foram, eu sempre falo assim, é desse DNA que veio o Nacional. Então essa escola com pensamento democrático, ela nasceu lá, mas ela respeito, perdura né? hoje aqui, né? Então assim, os professores têm voz, os alunos têm voz, as famílias têm voz, né? Sim, verdade. Nós queremos, nós precisamos, nós estamos tratando de uma comunidade em aprendizagem nesse planeta, né? Que é isso que a gente tem que advogar, né? Então assim, os compromissos que a escola sempre teve desde a sua origem, passando por... Eu enxergo claramente 3 gerações, nós estamos numa 4ª. Gerações que passaram pela escola. E que vai se encurtar, né? Porque cada vez nós vamos ter em menos tempo uma geração pensando diferente pelo que nós estamos vendo da velocidade das coisas. Mas e se essa escola atualizada por causa disso? Porque veio lá dos festivais de paródia, veio dessa alegria, né, do contágio da juventude, né? Até os grandes nomes da música, inclusive local, né? Quando a gente pensa Sim, localmente, Alexandre Sim. Pires estava com a gente no palco, tocando no Festival de Paródia. tocando surdo, né? Aqui, Fernando, puxando a Alexandre. música da Barata, né? E aí, Tomé? Tem vídeo, mas esses vídeos Né? aí tem, eu tenho vídeo, tem, eu né? tenho. Fomos parar no Som Brasil. Foi Alexandre parar no- Pires foi dar entrevista pro Bial, que no Som Brasil, e apareceu o vídeo da gente lá cantando na quadra da escola. Olha então só. tem. Exatamente, aqui na quadra. Então, assim, esses nomes que passaram por aqui, de inspiração, né? Foi uma juventude que nos inspirou muito. Vocês fizeram parte dessa geração. Sempre teve muito respeito, né? Muita troca e respeito à diversidade. Eu acho que essa é uma outra verdade. característica do Nacional que até então não sei, até socialmente naquela época não tinha tanto assim, né? Claro que cada geração isso vai melhorando cada vez mais, mas aqui abraçou isso de uma forma É verdade. até meio espontânea, não tinha um forçado assim para se ter esse respeito, né? Era essa Sem coisa necessidade de compartilhada. políticas públicas Sim, para exatamente. isso. Mas eu acho que exato, faz exato. parte da origem, né? Do Tomé, das pessoas que faziam parte da comunidade isso- da escola. Eu acho que isso vem de dentro E- mesmo, e da as- maneira de pensar, E é né? difícil, assim, para fora entender, para quem não está nesse contexto, porque talvez entenda a liberdade como uma coisa meio caótica, né? E, na verdade, a liberdade é o que dá espaço ao criativo, ao autoral, ao crítico, né? E o que a gente Autêntico, precisa a na pessoa nossa ser o que ela sociedade né? é justamente esse espaço, né? O que eu sinto que em certa medida tá faltando na sociedade mais ampla, né? No macro, que é a capacidade de dialogar, de ter diferenças mesmo, de ter até gosto. Talvez eu não faria paródia, mas eu ia, sei lá, tá na dança, ou até isso, né? Juntar tecnologia com arte, né? Que, por exemplo, eu fiz computação e artes plásticas. Durante muito tempo todo mundo ficava, não, mas o que tem a ver? Cara, o cérebro é uma coisa só, não tem o a ver, tem o que você gosta, que você se sente à vontade. Aqui, até isso abraçava, né? A tecnologia, hoje, muito mais, né?
mas eu vejo que é um caminho natural, né, de abraçar essas possibilidades humanas que levam a gente num melhor estágio de sociedade, de comunidade, de pessoas, de indivíduo, né? Então isso foi muito legal, vejo que isso tem até hoje. Eu acho que vai Você aceita mudando. mais café? É o cafezinho, né? Agora então, olha, Quem quer mais um pouquinho? inclusive, olha, o café Tolardo, né? Eu Que aceito. a gente tem muito orgulho aqui de ser o café que patrocina o nosso programa, né? O Café com Tomé. Esse Legal. café, né, que é 100% arábica, produzido em Araguari, gente, Minas Gerais, né? E que tem um pezinho nosso aqui também nessa história aqui. Por quê? Porque o Clayton, que é o irmão do Robson, casou com a filha de um proprietário de uma fazenda que tem um café olha e ele só, hoje é o administrador, né, do café. Então aí, Clayton, muito obrigado aí pela confiança, né, desse Café com Tomé, que vai, sem dúvida nenhuma, contar a história do Colégio Nacional, desses 40 anos do Colégio Nacional, por meio da história da vida das pessoas que passaram por aqui. E como eu vejo dessas gerações que passaram por aqui, como as pessoas são bem-sucedidas, quando eu olho para cada qual, né, que eles se encontraram, né, nas suas profissões, Sim. né, passaram por várias profissões muitas vezes, você está falando dessas inserções em diversos, né, pontos diferentes, essa coragem de enfrentar isso, né? Isso tudo foram marcas importantes. E hoje vocês são pais de filhos na escola, né? Inclusive uma coisa que me apaixonou aqui, quando desse livro, né, dessas aventuras da família de Linha aqui, que coisa linda isso aqui. Fala, quem que foi, Ana Flávia? Quem foi você? Foi. Essa Isso coisa aí de mãe. Isso aí, na verdade, foi uma proposta no primeiro ano da Bela aqui, quando, bom, pelo menos começando do começo, contando como foi a nossa escolha para a Bela, né? A gente tinha uma ideia inicial de visitar todas as escolas, Bela com 2 aninhos, vamos escolher uma escola para ela. Claro, vamos visitar o Nacional. Chegamos lá, conhecemos o projeto, conversamos, conhecemos as pessoas, o espaço físico, e já saímos de lá, não visitamos mais escola nenhuma. Nós levamos 13 anos para decidir casar, depois lá de 91, mas a decisão da escola foram 13 minutos de visita, mas porque já tinha, né, um relacionamento antigo com o Nacional, a gente já conhecia, então... E foi a decisão mais certa. Ela, desde muito novinha, muito feliz, toda vez que buscava aquela alegria, aquela felicidade, e se sentindo muito acolhida. E isso daí foi uma proposta da escola. A proposta era levar um objeto ou uma carta, qualquer coisa que mostrasse o nosso amor pela criança, né? E ela estava com 2 anos, ainda não lia, fascinada pelos livros de história. Aí eu tive a ideia e eu faço assim, né? Eu vendi a ideia, eu tenho a ideia e faço o Marcelo trabalhar, porque o artista é ele. O artista lá. É isso aí, juntou. É ele. Eu escrevi a história e ele ilustrou. E a gente lindo. fez, entregamos para ela e ela ficou. Eu tenho um livro, né? Da chegada, né? Da assim. chegada dela. E a história conta exatamente isso, né? A gente se conheceu lá. E vivemos todo, e o finalzinho do primeiro livro a gente O primeiro escolheu, capítulo é ela entrando na escola, porque era o primeiro. Aí a parte 2 foi já no rito de passagem, ela indo pro fundamental, e a gente fez aí a história dela. Tudo que ela viveu ali no infantil, todas as histórias. Continuam sendo momentos felizes, né? Eu acho que isso Sim. é assim, a identificação com o grupo, né? Assim, as discussões é o que eu vejo, assim, eu vi até o Bustamante falando, achei, puxa, eu falei, é isso também, né? Porque é importante preparar para um curso, para uma profissão, mas é importante preparar as outras esferas, né? Para a vida. Para a vida, uma capacidade crítica. Então, a gente estava... Uma sensibilidade, essa semana passada, a gente ia ter uma redação, a gente estava discutindo qual era o tema mesmo, sobre ia ter polarização na política, polarização nas redes sociais. na política e nas redes sociais,
eram 2 temas possíveis, né? E o outro era sobre os trotes violentos, né? Dois E a temas é, atuais e e instigantes e aí, assim, necessários de sim, enfrentar. ela aí, vai fazer 14 anos agora, né? Mas assim, a gente discutindo, mas discutindo, assim, eu não tinha nenhum limite, assim, discutindo, apresentando o tema e ela atenta também, se colocando. Então, isso para mim é a maior riqueza que tem, né? A educação que nós como família buscamos naquele momento e buscamos até hoje é essa preparação em primeiro lugar. Foi até o que o Bustamante falou nessas coisas, a profissão lá fora, o mundo é voraz, tá bom, mas aqui dentro a gente está preparando para várias outras coisas, até para essa tal voracidade do mundo que eu acho que faz parte das nossas vivências, mas se você tiver uma capacidade de analisar num momento onde a gente vê tanto pensamento massificado, né, tanto pensamento comprado em 15 segundos, né, você tem uma capacidade de analisar aquilo e ser agente da própria vida, tomar suas próprias decisões. Assim, meu objetivo, minha preocupação com o ensino está muito mais nisso, em compartilhar isso, não é delegar, mas compartilhar isso, do que assim, entendo que o método que tem para se entrar numa faculdade, numa universidade, ainda passa por esse lugar de um teste, de conteúdo, de uma competição, né, de uma corrida, né, como se fosse uma corrida. Tem um lugar certo para treinar mas isso. tudo bem, assim, tem esse mas momento, eu também tive que saber lidar com isso, mas assim, pensando no dia a dia da escola, a preocupação fundamental, a de base, né, de fundamento, eu acho que tem que estar por aí, por essa formação E até para do lidar cidadão. bem com isso, né? A pessoa mais bem resolvida, ela lida melhor. Sim, Exato. sim. Não é? E assim, né? O objetivo não é só, mas é também formar um profissional, mas que seja um profissional que tenha uma capacidade crítica de pensamento, que seja empático, mais humano, que né? seja mais humano em qualquer área, né? Que escolher. Eu acho que também é muito mais importante que só o conteúdo em si. E você acha que Renata, você foi para a área de saúde por causa de quê? O que te instigou nesses 3 anos de ensino médio e para ser uma médica? Na verdade, eu acho que foi mais o meu pai, que era médico, e embora ele nunca tenha me falado faça isso, mas eu acho que eu sempre o admirei muito, né? Uma pessoa ética, muito maravilhosa. E lá no terceiro colegial, eu sempre fui muito boa aluna. Era uma das primeiras da sala, as melhores notas, e aí era muito concorrida. Eu acho que Aliás, assim, a galera estudava. O tal do ensino sério e liberdade funcionava mesmo, estudava né? muito. E aí eu acho que teve um pouco isso. Eu gostava das matérias, eu gostava um pouco de tudo, mas eu tinha mais facilidade com a biologia, com línguas e tudo. E eu acho que foi um pouco isso, um pouco de me dar muito bem na biologia, no ensino médio. Tinha o meu pai como um exemplo de um médico ético, responsável, humano. E aí eu acabei fazendo medicina, entrei com 17 aninhos na UFO. Saindo do terceiro ano. Terceiro colegial. Tem uma entrevista, até eles me perguntando, você tá nervosa? Você vai prestar o quê? Medicina. Você tá nervosa? Não. Acho que era por causa das músicas que a gente cantava. As paródias. Tinha um momento de relaxamento, né? Então foi isso. E a área de saúde... Acho que foi um pouco isso, e sou muito feliz, assim, na minha escolha, porque eu gosto de gente. Acho que eu tive uma crise lá já formada, já no primeiro ano de residência, de achar que estava tudo errado aquilo. Acho que tem um pouco isso, de a gente ter uma educação, e a medicina, ela é muito funcionalista, ela é muito positivista, né? Ela tem esse olhar, né? E aí, por vários momentos eu questionei estar ali. Porque eu falava assim, parece que tem coisa que não está fazendo sentido, né? Então eu sempre tive as minhas buscas também, né? Do que faz sentido. Mas aí nessa época entrei na terapia e tudo, e descobri que eu gostava de gente, que eu gostava de interagir com as pessoas, que eu gostava de estar e de ajudar dentro das minhas possibilidades, né? E eu acho que a área da saúde tem muito a ver comigo, porque eu tenho esse olhar, assim, e essas raízes, de cuidar. Eu tenho muito isso. E essas raízes dessa vivência nessa escola efervescente dos anos 90, quanto influenciou isso daí? Eu acho que muito aquilo que
que o Marcelo já falou, Ana Flávia, da paixão, sabe? Eu acho que é essa descoberta da liberdade. Eu sempre tive uma mente muito aberta, no sentido de não ter preconceitos, mesmo tendo sido criado muitas vezes numa família com mais preconceitos, com homofobia, com preconceitos raciais. Infelizmente, Na época, aliás, estava vim disso. eu sempre falo, né? Isso aí estava no horário nobre da televisão brasileira. Exatamente, os preconceitos, Os preconceitos, né? Exato. Sim. Então, né? E as assim, confusões até, né, do relacionamento naquela época ainda, da AIDS com homossexualidade, sim, né? Uma exatamente, relação na época direta. que veio, Tava né? Sim, muito. que- Absurda, né? Então Como era um sempre. estigma muito grande. Então, assim, eu vim de uma família mais conservadora, mas eu já nasci com uma cabeça menos conservadora, já era eu. Então, acho que, como o Marcelo falou que se encontrou, eu me encontrei no Nacional. Então, foi um amor à primeira vista. Eu sempre fui muito feliz nessa escola, e quando fui escolher a escola dos meus filhos também, nem visitei outras também, viu, Ana Flávia? E eles são muito felizes na escola, meus filhos, e eu acho que é isso que é o conteúdo, o aprendizado, a matemática, isso tudo a gente vai olhando assim. Eu não sou aquela mãe que fica em cima da escola, mas uma coisa que sempre me agradou foi as portas abertas, porque qualquer exatamente. horário que eu chego na escola e toco a Isso. campanha, abre, e se precisar falar com a professora, com alguém sobre qualquer assunto, as portas estão abertas, e isso tem muita escola que não é assim. E até a liberdade, assim, já teve episódio com a Bela, né, com o corpo de ensino, assim, de falar, ó, tentamos isso com a Bela, mas não deu certo. Assim, na hora, pra mim, isso não representou problema nenhum, mas eu fiquei pensando em alguns outros perfis de pai, mas como assim não deu certo? Então você usou como para experimentar? Pô, mas Cobaia. peraí, educação tem esse pedaço também, né? E, porque assim, são seres únicos, sim, né? ó, esse par aqui não tá legal com a Bela, nós vamos ter que mudar até de sala, não sei. Num primeiro momento isso choca, mas depois fala, pô, isso faz sentido. E assim, a gente não tá, a gente confia, e esse convívio, quem tá tendo é esse profissional que a gente confia, então tá tudo certo. Então, acho que sempre teve esse diálogo, É né? aprender com o processo. Né? A escola que aprende. Né? Sim, Tem sim. até um livro que é de cabeceira nossa aqui na educação, a escola que aprende. E a escola que aprende é essa. Fala, olha, essa estratégia aqui não deu certo, e é fundamental que tenha o domínio dos pais, de todos, para poder, inclusive, assim, entender, ó, Colaborar. essa estratégia não Isso. funciona, essa estratégia... Mas não funciona. A Alicia Fernandes, que eu admiro tanto, que nos influenciou, teve algumas pessoas que nos influenciaram muito aqui, a Alicia foi uma delas, que assim, nós fizemos uma pós-graduação, na verdade, em psicopedagogia com essa mulher. Foi um privilégio, né, da gente tê-la em Uberlândia, um grupo muito grande de educadores beberam dessa fonte aí. Né, que a aprendizagem, olha que coisa linda, está na intersecção da emoção do aprendente com a emoção do ensinante. Só há aprendizagem Muito legal. Muito se legal. houver essa intersecção de emoção. Né? É a história do espetáculo, né? Não é? Espetáculo é um Espetáculo. artista apresentando num alguém se declarando ali. Eu, como professor, vi a Ana Flávia falar com lágrima nos olhos, fechar uma aprendizagem, Sim. falei assim, olha a conexão, né? Sim. Que realmente a gente se conectava com... E essa é a questão que eu trago para os professores, né? Sim. Deles seduzirem os alunos para eles. Quem falava muito disso era o Rubem Alves, né? Que a gente também teve o privilégio de conviver aqui dentro. Você tem a né? faca e o queijo, né? Ele fala, você precisa atiçar a fome, né? Essa Não fome, adianta dar a faca e o queijo. só fome tem que ter de fome, aprendizagem, né? fome de aprender, né? Então essas fontes, nossa, que sempre nos mobilizaram, nos movimentaram a vida inteira. E uma escola que pesquisa, né? Sim. Então, assim, é uma escola que, quando ela chegou na infância, ela nasceu dos grandes lá no pré-vestibular, dos adultos, né? Supletivo, pré-vestibular, veio para o ensino médio, tratou a adolescência, ficamos 17 anos nisso, para começar a trafegar com o ensino fundamental, anos finais, e depois anos iniciais, e chegando à educação infantil com 25 anos. Que é diferente Não é? da maioria das escolas, que começa infantil e vai crescendo, né? Porque as turmas Vai vão cre- aumentando. Foi vai- o contrário. Ao contrário. Então o desafio sempre era a credibilidade para o nível de ensino que antecedia. Né? Então é muito legal porque assim, em todos esses níveis de ensino a gente mergulhou demais para poder realmente instalar. Né? E hoje, olha só que
a releitura que nós fizemos na escola depois dos 25 anos, a partir da infância, né? Que Sim, veio de lá verdade. novamente uma releitura para chegar nesse novo ensino médio que Verdade. hoje faz toda a diferença para essa juventude desse século, indo para o século 22, né, com capacidade, com a influência da inteligência artificial, de não deixar ser dominado pelo algoritmo, né, de ter essa preocupação com o mundo, com a sociedade, com a sustentabilidade. Então, olha de onde veio isso aí tudo, né? Olha que dessas histórias, né? E esse aluno infantil já está chegando nas... Já chegou, né? Já chegou na universidade agora, né? Acabou de chegar. E um dado assim que a gente está pesquisando. Ah, é verdade. A Yasmin, que é a nossa afilhada, E o Enzo, o Exato. Enzo eles ela começaram no infantil No e já infantil. estão Então, nas Yasmin e o Enzo, universidades. essa história é linda, né? Porque assim, ela inclusive ela tem um depoimento dela aqui, que ela falando assim, essa escola aqui, ela é a minha segunda casa, porque assim, onde eu passei a maior parte do tempo da minha vida foi dentro dessa E escola. Yasmin está já no 3º ano da medicina e participa Bem- de todos os Simona. vem fazer o Simuna, que é outro, Ela outro vem. espaço, né? Porque o Nacional tem isso também, tem alguns espaços específicos que acolhem essa diversidade de formas de pensar também, que eu acho Os legal. O projetos. Simuna, né? Assim, eu queria entrar no Simuna, que na minha época não tinha, mas eu fico vendo ela contar. Pô, isso é muito legal, discutir já a tá. parte de política mundial, né? De Uma de coisa se assim. colocar e debater, tomar postura, às vezes até de um país que talvez você nem concorde tanto. Um pensamento diferente do seu. É, Tanto que é isso, rico, isso né, é você muito fazer complexo de você se posicionar em defesa de uma coisa que você não acredita, mas conseguir criar argumento para depois você rebater de volta. Então, isso é muito complexo e assim, é muito bom saber que existem esses espaços. A gente espera que isso tenha, né, mais na sociedade. Sim, na verdade, os projetos que eles vão acolhendo as demandas diferentes, né? Então, esse projeto que atrai o pessoal para a área de humanas, as Olimpíadas que atrai Sim, outro verdade. grupamento, o Inova NASA, que ele é, embora uma componente obrigatória, porque ali está o projeto de vida, essa é a ferramenta, né? Mas tem grupamento que se apropria melhor, ou as Sim, diferenças, sim, então, elas são desnudadas nesses projetos, nas vivências, das viagens, né? Que possibilitam uma outra série de aprendizagem, né? Então essa crença, Das artes de forma geral, né? E o contato com isso, que tudo é linguagem. Então, não causa um estranhamento ao longo da vida quando você depois tem intervenção com isso. Você não acha que lá, mas isso é bobagem. Não, isso não é bobagem. Era um amigo meu que é inteligente também, que gostava de dançar, gostava de fazer uma paródia e fez medicina. Então você consegue Exato. entender que não é por incapacidade as escolhas, ou é por vocação, é por interesse, é por paixão, é pelo que movimenta a gente, né? sempre, na verdade, provocar para que a Exato. juventude alcance os melhores, né? A gente sempre advogava isso, desde pequenininho, né? Vestibular da FUVEST, vestibular da Unesp, vestibular da Unicamp, né? Aham. Né? Falava para os alunos, ó, vocês têm que fazer, vocês têm que prestar esse vestibular, levava caravana, Sim, A né? gente ia. eu fui. E Eu fui você também. foi também, né? Fui. Então, era instigar para Unicamp, erguer a FUVEST. régua, né? Para que pudesse chegar mais longe, mas assim, que se entendesse aonde que quer chegar mesmo, né? E sobretudo assim, eu sempre falo aqui, a gente sempre teve megas aprovações na escola aqui, dos terceiros anos, não sobrava quase ninguém, ia tudo embora muito rapidamente, né? Verdade. Dessa moçada, né, que passava muito rapidamente por aqui, mas a gente sempre assim se preocupou com quem que nós estamos ajudando a chegar lá, né? Qual é o, né? Qual o médico, né? Qual é o médico que está, qual é o dentista que está lá, né? Qual é o engenheiro que nós estamos ajudando a formar lá, para quê? Para essa, né? Qual perspectiva? Eu fico muito feliz. Acabamos de ter agora mais uma ex-aluna, ó, tem 11 anos que ela passou por aqui, adivinha para quem que ela manda a maior mensagem? Que ela estava acessando o Itamaraty, que ela se tornou uma diplomata brasileira, né? Olha só. Que ela acabou, falou assim, Ah, foram que legal. vocês
são culpados disso, porque me encorajaram que eu poderia chegar nesse lugar, né? Mas eu acho isso também muito importante, até socialmente, nesse espaço aqui, a gente reverenciar, porque reverenciar a história, dar graça a isso, né? Agradecer esse momento, e por isso a gente está aqui para te agradecer também, em nome de todo o grupo, né? Mas ali a semente que você começou lá atrás, e depois entrar Terezinha, Estécio, porque assim, a gente acredita que é isso que transforma de fato a sociedade. Essas são as coisas que a gente tem que reverenciar numa sociedade correta, né? Quem quer construir de forma coletiva, não é... Acho que foi, não sei se foi você ou o Estécio que falou, né, da experiência no Canadá, e assim, o bom para mim só não é suficiente. O bem comum. O bem comum, ele tem um valor maior, e isso é bonito de falar, mas tem um pouco mais de desafio em realizar. Eu vejo, assim, se é legítimo em vocês, isso dá para perceber, e por isso que a gente está aqui, não estou jogando confete, não, porque nem time eu tenho, para falar a verdade, não me coloco em nenhuma das caixinhas que alguém tenta, mas eu acho que é importante a gente reverenciar aquilo que forma a gente, né? Você falou do seu pai, falo dos meus também, e ter como referência o colégio, ou pessoas, óbvio, né? O colégio é um espaço físico, mas as pessoas que representam e que animam esse espaço, isso é muito positivo, né? Eu queria que outras escolas, outros espaços de educação, universidade, né, que não foi a experiência que eu tive com o Nacional, né? Mas eu entendo, já estava entendendo um pouco mais as possibilidades, que fossem assim como foi aqui, né? Que deixasse uma experiência não opressora, não limitante, mas de positiva, Afeto, né? né? Afetuosa, Afeto, amorosa, né? Empolgante, É estimulante. o que chama de acolhimento. Hoje a gente já entendia muito bem. Não tinha essa Não palavra, né? tinha, Porque né? um sinal muito importante disso é que eu vejo hoje, quem foram nossos professores, hoje ou são diretores de unidade, muitos deles, não todos, né? Sim. Mas muitos professores que estavam lá continuam, muitos profissionais estão há décadas na escola, e isso eu acho que é um sinal de que é um lugar que valoriza o ser humano, valoriza o indivíduo, né? Não, Porque se não ter... fosse, né? Exato. O mercado quer o quê, né? E até Pagar os outros, pouco, e aí até fica os naquela, outros educadores, né? O educador mudança. que estava na portaria, o educador que estava na cantina. Veio evoluindo, Né? está em outras posições. E essas posições, e a gente entender que né? também eu vi vocês falando sobre isso, eu falo, pô, para quem às vezes não vive isso, é bonito ouvir, mas viver é muito, muito mais legal, viver de verdade, assim, não é o lá da unidade. A gente vê isso, a Bela no infantil ainda, todos, da faxineira ao zelador, todo mundo chama pelo nome, Verdade, cada criança tem uma história. Que eu estava lá na frente, na portaria, chegou uma menininha com a mãe, menininha de 2, 3 anos, com óculos escuro, o Hugo, tio Hugo, fulana, peraí, você não trouxe falou o nome da menininha, você não trouxe Muito legal. Aí a mãe até assustou, aí ela cutucou, tirou o óculos, tio Hugo, eu tô aqui. Quer dizer, ele já entendeu, um educador que entendeu que a criança naquela idade, quando fecha os olhos, se sente invisível, então ele a linguagem com ela, né? Conectou com ela, e ela provavelmente estava com óculos, se sentindo invisível porque estava ansiosa, né, por aquele momento. Eu tô aqui. Na nossa época, a história que vocês contam é seu Zé, né? Seu Zé. Então, assim, participava aqui, tava puxando a orelha da gente, era do chá, era assim... É porque sempre nós tivemos educadores. Exatamente. Em todos os pontos diferentes. Deve ser legal. por conceito. Isso traz uma humildade também, entender que todo mundo tem o que contribuir na educação de todo mundo. Sem dúvida. Ele tinha, né, assim, ele era até mais ali, parecia da roça, né, assim, o jeito de conversar, mas aquilo era muito bom. Era um capial mesmo. Tinha um acolhimento, né, e assim, entender, eu acho que isso, para mim, também hoje fica muito evidente e relevante do quanto todo mundo tem algo a contribuir. O chá do seu Zé até hoje.
Ele tá lá, o chá do seu Zé, porque virou do seu Zé, né? Porque foi. Ele chegou, ele pegou a gente de surpresa, servindo no intervalo da aula de véspera o chá Pra de erva acalmar cítrica. Ele esses falou assim: eu meninos. percebi que essa galera tá muito nervosa. Gracinha. Né? Eu fiz Ai, lá, ó. que Não legal. fica bravo É. comigo, não. É. E ali virou aquilo, virou sempre, né? Legal. E vocês trouxeram um monte de coisa aqui que nós não comentamos aqui, né, gente? O que vocês trouxeram mais de objetos legais aí para falar aqui, pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, Olha, que deixa Não. esse gostinho de quero mais aqui, ó. Então, desde a minha aprovação no vestibular, com o símbolo do Nacional, trouxe foto dos meus filhos no Dia da Família 2019, aqui. Ó o entrelaçamento É, aí, ó. Esse aqui foi do rito de passagem, final do 9º ano, o ano passado, do meu filho, que estava na mesa. Indo pro É, médio. é muita coisa, né, também. Mas, ó, tem um bem antigo, um aqui, ó, que foi agenda, eu era adolescente, 1993, diário, E né? guarda agenda. até hoje, Tá olha só. guardado. Boa canceriana que sou, não tenho muitos Aham. apegos, mas fotos e memórias. Aí tá escrito aqui, ó, aprovação, uma paixão do Nacional. Tem muitas fotos. Ai, tem muita coisa escrita. As letras das músicas, das paródias que a gente fazia, tá tudo anotado nas minhas agendas. E que vai cantá-las no Venham, festival de vamos comemoração de 40 anos. E você, Ana Flávia, eu tô vendo jornais Trouxe aqui. jornal com o meu nome na aprovação para Olha que odontologia legal, em gente, aí, ó. 92. Guardou até hoje o Marcelo na jornal. sala de aula falando sobre Capa do jornal O vestibular. Correio, olha lá, ó. Olha só, capa do jornal. Fazíamos as coberturas pelos jornais, fazia cobertura pela televisão, pelo rádio, né? Não, É, movimentava, assim, eu posso estar enganado, mas a sensação é que movimentava a cidade, né? Sim. Sim, Cidade, Era, momento na de- verdade, a universidade ela tinha uma importância enorme naquele momento, verdade. né? Ela representava muito, representa até hoje, Sim. mas está muito diluído hoje, né? Em termos de importância, outros atores entraram, mas a universidade realmente capitaneou. É. E esses objetozinhos esse aqui, ó. troféuzinho nós recebemos no final da formatura do terceiro. Olha só, terceiro Aqui, ano, até as roupas, tudo diferente. do Marcelo senhor, né? Que é a recebendo o época, né? troféu das suas mãos, Terezinha, o pão. Os Olha. blazer do Didi, né? Coliseu. Sombreira, Coliseu. Olha, Coliseu. Festa de formatura do Festa de terceiro. formatura. É. Né? E entregou, e o objeto é esse Entregou aqui. o objeto. Celebrando, né? Celebrando. É mais um momento. Que eu estava contando, né? A criação do Sérgio Evangelista, essa marca, que eu espero Sim. num café com o Tomé aqui, o Sérgio aqui, que vai participar com certeza Figura conosco para importante. contar essa Vem lá história da a Bahia. história da publicidade do Colégio Nacional. Sim. Que aí tem uma história, né? A próxima nós vamos falar a história das coberturas, dos vestibulares, que foi uma sacada que nós tivemos, né? Essa coisa da inovação, ela vinha de lá, né? A sacada que a gente teve para uma escola Comunicação. com 20 e poucos alunos fazia a cobertura na principal rádio da cidade. Isso aí foi uma mágica que nós fizemos, porque não era dinheiro, né? Precisou de criatividade para poder fazer isso aí. Então, isso aqui, essa criação dessa logo do Nacional, né? Que a gente comemora esses 40 anos, a gente vem de o quê? Pensando em gente, né? Da preocupação com gente. Era o estudante sentado numa carteira, que depois foi pensando, né, no campo de possibilidades infinitas, né, e de criar essa harmonia, criou essa marca que é ficou. tão importante na vida, né? A gente viu tanto que essa marca marcou, né? E Exatamente. assim, tem umas coisas que, assim, a minha percepção é que elas ficam atemporais mesmo, né? Até a história do ensino sério de liberdade, ela é atual. Ela não é datada, ela não é de 91, ela é de hoje ainda, né? Assim, a gente precisa do ensino sério cada vez mais amplo e a liberdade de encontrar esses caminhos, né? A logo mesmo do Nacional, assim, ela é cheia desse simbolismo, representa bem, onde a gente vê, você vê de longe, ó, aquele ali é aluno nacional, né? Você tem uma identificação, isso é muito Que legal. com criações de uma evolução, né, dos uniformes, Cores, de novas tudo, né? cores, os Das uniformes cores, coloridos, né? Muito bom, né? De Esse- trazer isso, Esses né? ritos também que são propostos na escola, né? Desde da formatura nossa ali, que até hoje tem, né, também, mas o rito de passagem, coisas que são esses momentos, né, esses ritos, esses marcos, momentos, né? esses marcos de celebração,
E assim, não é que tem que ser eloquente, mas assim, tem que ser feito. Eu vim aqui há pouco tempo na parte do Inova NASA, né, para avaliar, fazer banca aqui com... No assim, o pitch do Inova NASA. Isso, e assim, pô, eu tava avaliando já, era gente preparada para a empresa mesmo, assim, o nível de discussão, depois fui falar com alguns alunos, né, e vi assim, o nível, eu falei, pô, tá melhor ainda, tá? Eles já estão pensando em empresa, estão pensando em processo, pensando em comunicação, em construção de marca, de momento, então assim, e com celebração também, assim, porque eu não conhecia o processo, né? Aí no final, a expectativa de quem passou para a próxima fase, que ia ser no Center Convention ou não, até eu fiquei assim, eu vou ficar aqui para ver, eu quero saber. A Então gente é muito fica com legal. vontade de voltar a estudar. Não aqui. é? Meu Deus do Muito céu. bom isso, muito legal. Gente, ó, mas que prazer receber vocês aqui, que emoção, né? Foi muito prazeroso mesmo. Nem vou me alongar aqui, porque foi muito gostoso essas lembranças, né, todas da nossa origem e de que vocês ajudaram a plantar essa ideia dessa escola, né, que é fruto dessa crença, que é fruto dessa energia, né, que eu tenho certeza que vai encontrando, né, hoje... mais de 2.800 famílias hoje nesse ensino regular da escola, né? Muita gente. No tanto impacto que nós já geramos nesses 40 anos do Colégio Nacional e que eu tenho certeza, né, que é uma escola que vai responder às necessidades de cada tempo, né? Uma escola antenada com isso, antenada, trazendo pessoas que realmente estejam preocupadas em pesquisar, né, esse momento presente para a gente poder construir esse futuro melhor. Obrigado, Legal. Eu que gente. agradeço, Obrigada. quero agradecer, porque quando você fez o convite, eu não pensei, né? Falei, vou. E aí me fez buscar, ir atrás, olhar, abrir o baú mesmo para Sim. olhar essas lembranças. E eu te agradeço por isso, porque é tão gostoso relembrar um tempo tão feliz e que a gente traz esse amor por essa escola, né? E temos muitas mais histórias, né? Daria para fazer vários cafés. Dá muitos podcasts ainda, Tem hein? muita Eu falei, história. dava para fazer uma série. Né? Esse é um... É uma série. Muita Mas um história spoiler boa. aqui é que assim, nós vamos fazer um encontro dos pais ex-alunos. Então vocês estão dentro de novo. Né? Os pais ex-alunos, que hoje são mais ou menos uns 400. Hoje, que são pais ex-alunos da escola, né? Que a gente vai ter um encontro de celebração desses 40 anos, de todo esse grande encontro na educação. Legal. Vocês já vão fazer parte de novo, tá vendo? Só chamar que a gente É. vai. E acompanhe toda a trajetória desse programa aqui, que ele vai desembocar e vai chegar nos dias atuais, gente. Vamos chegar aí, ó, né, para Legal. poder comentar os dias atuais. Mas Traz muito a Bela, obrigado. o Kenzo, a Maria Obrigada. Luísa. Eu Deixar fala da registrado também, eu também agradecer, aproveitar esse momento de documentar esse tempo, né, e deixar registrado esse agradecimento mesmo a você, a toda essa comunidade que eu me sinto parte e parte ativa, né? Toda vez que sou convocado, me coloco presente, disponível aqui, porque eu sei que isso faz parte daquilo que eu acredito e que aqui foi uma dessas origens, né? Do que eu espero como sociedade, do que eu espero para nossa filha e para os filhos dos outros também, né? Então, desejar sucesso para esses próximos anos, para as próximas gerações das sucessões aí do Tomé, do Estécio, que também tenham essa chama dentro, né, acesa, entendendo o que essa educação representa, e eu não tenho dúvida que por meio disso nós vamos transformar essa sociedade que a gente espera. Vocês estão no lugar certo e obrigado. Muito bem, eu que agradeço, viu? Obrigada. Genial. Até a próxima. Valeu. Valeu.